versículos 7 e 11. Quem está sentado vai se colocando de pé, e enquanto os irmãos vão achando a palavra, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade e agradecer a pastora por estar confiando em me trazer a palavra nesta noite. Amém? Amém. João capítulo 8, versículos 7 e 11. Barão de Batanai. Esse varão que chegou, Os irmãos acharam? Amém? Vou estar lendo. ele está todo de branco. E como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. O 11. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhes Jesus: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Peço aos irmãos que se assentem, glorificando o nome do Senhor. Amém? Bom, o tema desta noite é deixando o passado que condena seu irmão para que você não seja condenado. Quando nós vamos observar esse tema, nós vamos observar que esse tema está falando sobre a condenação, que existe a condenação do homem e a condenação de Deus. E nós vimos que o juízo humano e o juízo de Deus é muito diferente. Naquele grande dia haverá o grande juízo de Deus e será medido, assim como cada um de nós medimos a misericórdia com o próximo. Mas nós observamos que o juízo terreno é diferente. Quando nós observamos Pilatos condenando a João Batista, quando nós vamos observar ali José sendo condenado por uma mulher que a culpa foi dela, mas o juízo de Deus é diferente. O juízo de Deus ele é justíssimo e naquele grande dia todo será condenado ou liberto de acordo com o que você fazer nessa terra. Então nós aqui vamos estar observando que nesse capítulo 8 vai estar falando sobre uma mulher que ela foi apanhada, que ela foi levada até Jesus. Mas para nós entendermos esse contexto, nós vamos começar do capítulo 7, que vai estar falando que o Senhor Jesus Cristo, ele estava na Galileia, e o Senhor Jesus Cristo, ele não queria mais ir para a Judeia, porque lá tinha pessoas querendo condenar, naquele lugar tinha pessoas querendo matar a Jesus, querendo condenar Jesus injustamente. Mas aqui nós vamos observar que Jesus Cristo, ele não queria estar naquele lugar. Então nós devemos fazer o mesmo, não estar em meio de roda de escarnecedores que está falando mal do próximo, não estar em meio de roda de escarnecedores que está julgando a igreja, falando mal da igreja, pessoas que estão ali, que andam com você, que fica te julgando a todo tempo, lembrando do seu passado, mas que nós venhamos estar caminhando com pessoas que são de Deus, que vão te levantar, que vão te fazer se erguer no mundo espiritual, se erguer com Cristo. Então que nós devemos estar caminhando em lugares que são agradáveis aos olhos do Senhor. E logo em seguida vai dizer que os irmãos de Jesus, eles eram incrédulos. A Bíblia vai dizer que os irmãos de Jesus, eles não criam em Jesus. E vai dizer para Jesus ir para a Judeia, para Jesus fazer as obras dele, os milagres dele lá. Porque como é que uma pessoa faz os milagres e não quer manifestar, não quer mostrar para o mundo? E quando nós vamos observar, hoje em dia muitas das pessoas são assim, muitas pessoas até irmão, muitas pessoas até falam com você, até conversa, mas querem te empurrar para o abismo, querem te empurrar para a condenação. E nós sabemos que a condenação que esse tema vai estar falando é uma condenação eterna, deixando o passado que condena o seu irmão para que você não seja condenado. Então a Bíblia vai dizer que logo em seguida, aqui vai estar acontecendo a festa do tabernáculo na Judeia. E logo em seguida Jesus vai dizer para os irmãos que ainda não era o tempo de Jesus ir para aquela festa. Então que o tempo do Senhor Jesus Cristo irá chegar. Então o Senhor Jesus Cristo ele vai depois para aquela festa em oculto. E vai dizer que ali vai estar uma grande multidão, vai estar grandes pessoas e vai chegar os judeus perguntando onde ele está. E vai dizer que ali vai ter pessoas que vai falar ele é bom, mas também vai ter pessoas que vai dizer este veio para enganar o povo. Então aqui nós observamos que tem vários lugares sociais, várias pessoas que vai falar mal de você, mas tem pessoas que também vai falar bem. Então nós devemos observar o lugar que nós vamos, porque tem várias pessoas, nós observamos hoje na sociedade, tem muitas pessoas que só sabem julgar, só sabem apontar pela aparência, mas nós sabemos que o nosso Deus grandioso, ele olha o nosso exterior, ele olha o que está dentro de nós e não o nosso exterior, ele olha o nosso interior. Então que nós devemos estar focados em Cristo, focados no céu e não ligando para essa murmuração da sociedade, ligando para o julgamento da sociedade, porque a Bíblia vai dizer que após isso Jesus ele não falou nada, Jesus ele ouviu, somente Jesus ele saiu. Vai dizer que no meio da festa Jesus ele saiu para o templo. Jesus foi para o templo, chegando lá, Jesus ele começou a ensinar.
que nós não venhamos dar ouvido, mas que nós venhamos estar voltados para Deus, voltados para ensinar, para falar com essas pessoas, porque nós sabemos que Jesus Cristo ele deixou o Espírito Santo aqui na terra, e nem o próprio Espírito Santo ele condena. O Espírito Santo está aqui para nos convencer do pecado, para que nós venhamos ser libertados através desse convencimento, porque quando nós não se convencemos que estamos errados, nós nunca vamos largar. Mas não cabe a ninguém julgar, não cabe ninguém apontar ao próximo, mas cabe somente ao nosso soberano Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o juiz de toda a nação, e só cabe a Ele julgar cada um de nós. Então logo em seguida vai dizer que o Senhor Jesus Cristo ele estava ali ensinando, e os judeus que estavam procurando o Senhor para matar, vai chegar ali naquele lugar, e vai observar como o Senhor falava, porque Deus ele estava falando ali da soberania do Senhor, estava falando ali das águas vivas que jorram dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então vai dizer que aqueles judeus, ele olhou ali para Jesus e falou: como este que não conhece a palavra, fala tão bem. Então até eles reconheceram que Jesus ele era soberano, mas mesmo assim estava procurando provas para condenar a Jesus Cristo. Nós sabemos que aqui foi uma condenação injusta, uma condenação de injusta causa, mas nós sabemos também que Jesus ele veio a essa terra para cumprir essa missão. Mas nós vamos observar que essas pessoas não foram condenadas, como o tema disse, mas por quê? Mas porque o Senhor Jesus Cristo liberou o perdão para essas pessoas. Então hoje em dia nós observamos que tem várias pessoas que podem até perdoar. Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar, mas até perdoa. Mas tem aquelas pessoas que têm dificuldade de pedir perdão. Tem pessoas que têm um orgulho. Tem pessoas que não reconhecem que está condenando o próximo. Tem pessoas que não reconhecem o mal que faz com o próximo ao estar julgando, ao estar olhando o passado da pessoa e trazendo à tona. Porque essas pessoas servem como pedra de tropeço na vida da pessoa. Muitas das vezes as pessoas estão ali caminhando no caminho de Deus, está indo na direção que o Senhor quer, e certas pessoas aparecem para lembrar do seu passado, para lembrar da condenação que lá atrás você praticava. Mas hoje em dia nós sabemos que nós somos libertos e lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele foi naquela cruz, ele liberou o perdão para cada um de nós. E nós observamos que essas pessoas são as pessoas que não têm a presença do Espírito Santo. Essas pessoas não têm o Espírito Santo em si, porque o fogo consumidor do Espírito Santo apaga toda raiva, toda ira, toda vingança, toda raiva contra o próximo. O Espírito Santo de Deus e o fogo do Espírito Santo apaga todo esse mal, toda essa incredulidade. Então nós temos que cada dia mais estar buscando a presença do Senhor em nossas vidas. Logo em seguida, a Bíblia vai dizer que Jesus ele estava ali e aquelas pessoas elas voltaram para os líderes que mandou ele aprisionar Jesus. E eles mesmos deram testemunho de Jesus, porque eles falaram que Jesus ele pregava bem, Jesus falava bem das Escrituras. E como é que será que veria um outro Messias que fizesse mais milagres do que a Jesus Cristo? Mas mesmo assim eles continuaram incrédulos, eles não continuaram acreditando. E fizeram, vai dizer que Nicodemos ele defendeu a Jesus Cristo. Nicodemos, ele disse: como é que você quer julgar, como é que você quer condenar uma pessoa que ao menos você conhece, sabe o que faz? E hoje em dia a sociedade não é diferente. Tem muitas pessoas que olham para você, que julgam pelo seu andar, pelo seu falar. Muitas das vezes você nem pratica mais tais coisas, mas estão ali condenando, procurando uma falha sua para querer te condenar. Está ali do seu lado disfarçado só para saber da sua vida, para saber se você está certo com Deus ou não. Mas nós sabemos que isso cabe somente a Deus ajudar a nossa vida, e não a sociedade, não as pessoas. Mas muito infelizmente hoje está cego espiritualmente. Muitas pessoas hoje em dia não estão procurando a verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que as pessoas que não perdoa, que está ali condenando a pessoa, está condenando essa pessoa ao inferno. Não é apenas como hoje em dia nós vemos na sociedade, as pessoas elas praticam algo errado, vai preso, leva 1 ano, 2 anos, e logo após é solto. Não é essa a condenação. A condenação do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia vai dar a condenação eterna para aqueles que não usou de misericórdia aqui na terra com o próximo, para aqueles que não perdoou o irmão, para aqueles que não tirou a ira do coração, não esqueceu o passado do irmão. Muitas das vezes até a própria pessoa nem lembra mais do seu passado, mas o inimigo ele faz questão de enviar pessoas para estar ali lembrando, ou muitas das vezes até provando para ver se você vai voltar para esse pecado. Mas nós sabemos que Deus ele liberta e Deus transforma, da mesma forma que Deus nos transformou, da mesma
seguindo o caminho do Senhor, e nós não venhamos estar lembrando o passado dessa pessoa, porque muitas das vezes está tocando em ferida, que aquelas pessoas estão ali tentando se recuperar, que aquelas pessoas ali estão lutando com a presença do Senhor para mudar. Então que nós venhamos convencer, é pregar o Evangelho do Senhor, é falar que o pecado ele leva para o inferno, que o pecado ele destrói, mas não cabe nós estar condenando o próximo. Então a Bíblia vai dizer que Jesus, após ali a fala de Nicodemos, Jesus ele vai estar no Monte da Oliveira e ele vai descer para a Judeia. E vai dizer ali que vai chegar pessoas querendo acusar Jesus com uma prova. Porque nós vimos ali que aquela mulher adulta, a questão dessa história nem é sobre ela, mas é sobre as pessoas procurarem uma prova para condenar a Jesus. Sendo Jesus que estava ali justamente, Jesus ele não tinha pecado algum que o condenasse, mas as pessoas faziam questão de procurar, mas as pessoas faziam questão de estar querendo impor provas para condenar o Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia vai dizer que vai chegar ali aquela mulher e vai ter vários acusadores ao redor, vai ter várias pessoas ali querendo apontar a pedra para ela, vai ter várias pessoas ali querendo atirar a pedra daquela mulher pelo seu pecado. Mas como nós sabemos, tem pessoas que fazem questão de olhar para o pecado do próximo, tem pessoas que fazem questão para olhar o que o próximo está fazendo, mas tem pessoas que não sabem se examinar, tem pessoas que ali não procuram olhar para si, olhar para o seu interior, olhar se está andando reto com Deus. Porque aqui no capítulo 7 vai dizer que quando o judeu chegou para Jesus, vai dizer que ele falou: você não vem atrás de mim, por causa da lei de Moisés, e por que procura me matar? Então nós vamos observar ali que na lei de Moisés também tinha: não matarás, mas aquelas pessoas queriam encontrar prova contra Jesus que não estivesse na lei. Mas como ele queria procurar prova, sendo que ele mesmo estava infringindo a lei. Então hoje em dia nós estamos no Evangelho, nós conhecemos a lei do Senhor, nós conhecemos aquilo que o Senhor ele nos ordenou. E porque muitas das vezes nós deixamos de cumprir a lei do Senhor, que é não julgai aos próximos como a ti mesmo. Não julgai ao próximo para que não sejais julgado, perdão, irmão. Não julgai o próximo para que não sejais julgado. Muitas das vezes nós estamos andando certo em algumas coisas, mas em outras nós estamos falhando igual isso. Mas nós não estamos buscando a se purificar, a se limpar mais, estar apontando ao próximo, querendo apedrejar ao próximo. Quando o Senhor Jesus Cristo fala: antes de tirar o cisco que está no olho do seu irmão, tire a trave que está no seu olho. Antes da gente apontar o pecado do outro, o erro do outro, nós procuramos se limpar primeiro, porque depois nós somos a Bíblia que o mundo lê. Isso serve até de vergonha para as pessoas que estão ali querendo condenar o outro, estando errado. Até a própria pessoa que estiver no erro, no pecado, vai falar. Então nós devemos se examinar, procurar a salvação, porque a salvação é individual. O nosso dever é pregar o Evangelho para essas pessoas. O nosso dever é falar do amor de Deus e não estar julgando e não estar condenando. Muitas das vezes a pessoa já está perdoada por Cristo e tem muitas pessoas que insistem em acusar. Tem pessoas que Deus já liberou o perdão e tem gente que procura ali a condenar. Nós vamos observar que o tema é deixando o passado que condena seu irmão para que você não seja condenado. Muitas das vezes o passado dessa pessoa pode até estar condenando ele ou ela. O passado dessa pessoa pode até estar sendo desagradável aos olhos de Deus. Essa pessoa pode até estar já sendo condenado. Mas quando nós interferimos, quando nós queremos falar, ao invés de nós ajudar, nós espalhar, nós julgar, essa condenação vem também sobre a nossa vida. Porque a Bíblia vai contar a história de Noé. Que Noé, ele se embriagou na vinha e Noé mostrou a sua nudez. Então vai dizer que Cã, ele chegou ali e viu o seu pai. Então ali, aquilo era errado aos olhos de Deus, estar a nudez, mostrar ao filho e estar embriagado. Mas o que Cã fez? Ao invés de Cã ajudar ao pai, ao invés de Cã convencer que o pai estava errado ali e tentar ajudar, ele saiu espalhando. E quantas pessoas hoje em dia ver a sua luta, ver as suas coisas que você está passando, ao invés de te ajudar, prefere caluniar, prefere apontar, prefere estar levando para outras pessoas, prefere estar levando para a roda de escarnecedores, do que estar lhe ajudando, lhe acolhendo e lhe levando para o caminho do Senhor. Então nós temos que estar se revestindo da presença de Deus. Nós temos que estar buscando o Espírito Santo na nossa vida, porque a todo momento o Espírito Santo vai estar lhe dizendo se é certo ou não, pois ele está a todo momento nos convencendo
obedecendo e nós ouvimos a palavra do Senhor. E naquele grande dia, essas pessoas não terão misericórdia sobre a vida. Então que nós venhamos caminhar reto no caminho do Senhor, porque logo após ali vai dizer que Cã, ele foi condenado, ele foi amaldiçoado, mas os seus irmãos não. Os seus irmãos, eles foram abençoados por Senhor. Mas por quê? Porque ele não condenou, ele não julgou. Os irmãos de Noé, os irmãos de Cã, não condenou e não julgou o seu pai. Aleluia. Como Cã fez. Então nós temos que ser do mesmo jeito, não condenar e não julgar aquelas pessoas que estão necessitando de uma ajuda. Muitas das vezes Deus está ali até te usando para ir até essa pessoa, para ir na casa, para ir conversar, para ajudar e não para condenar. Mas quando chega lá, acaba desviando, acaba indo para o pensamento da condenação, para o pensamento do julgamento. E não é isso que o Senhor quer que nós façamos, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Deus nos enviou para andar contra a mão do mundo. Aí fora já tem muitas pessoas para julgar, para condenar, para apontar, para estar falando da vida do próximo. Então nós temos que fazer diferente. Quando nós vemos uma pessoa assim, nós vamos ajudar e falar da presença do Senhor. Porque aqueles acusadores, nós sabemos que ali na mente dele estava: olha, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu estou apontando essa mulher. Então Jesus Cristo, ele falou, vai dizer que ali, Jesus Cristo, quando aqueles acusadores, os judeus levaram aquela mulher para Jesus, vai dizer que Jesus, ele não falou nada, porque ali, aquelas pessoas queriam condenar Jesus com a própria palavra que Jesus falasse. Se falasse que iria apedrejar, que não ia apedrejar, aquelas pessoas iam dizer que não estava na lei de Moisés. E se Jesus falasse que ia apedrejar, eles iam questionar do mesmo jeito, ia falar sobre o perdão que tanto prega e a misericórdia que o Senhor tanto prega. Então que nós não devemos ser diferentes, pois nós estamos aqui cada dia pregando da misericórdia do Senhor, falando que o Senhor perdoa, falando que o Senhor liberta. E por que nós vamos fazer diferente? Não, nós temos que fazer aquilo que a palavra está nos ensinando, pois a palavra do Senhor é verdadeira e eficaz para nossas vidas. Glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer que Jesus, ele não respondeu nada, mas Jesus, ele abaixou e começou a escrever no chão. Jesus, ele começou a escrever no chão. E quando Jesus levantou, e Jesus falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então ali aquela própria mente daquelas pessoas o acusou do seu pecado. Jesus, ele não precisou nem condenar e nem dizer que não era para apedrejar, pois Jesus estava ali na autoridade. Só Jesus ali, ele podia condenar. Jesus ali, ele podia falar os pecados daquelas pessoas que estavam em oculto, mas Jesus, ele não fez isso. E quem somos nós para estar julgando os outros? Quem somos nós para estar falando do próximo, falando de algo que não pertence à nossa vida? Então a Bíblia, nós vamos observar que para nós se levantar diante da condenação, para nós se levantar diante da dificuldade da vida, diante do julgamento da sociedade, é necessário primeiro a gente descer na oração, descer na busca ao Senhor, para nós se erguer diante dessas pessoas que estão lá fora, condenando a igreja, perseguindo aos cristãos, perseguindo as pessoas que estão levando a palavra do Senhor. Nós temos que estar descendo, se humilhando perante ao Senhor, pois só o Senhor vê o nosso interior. Só o Senhor, ele está aqui para nos condenar ou para nos libertar. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que quando Jesus ali, ele se levantou, vai dizer que aquelas pessoas, aqueles acusadores, começou a sair de um em um e não sobrou ninguém, somente a mulher e Jesus. Então Jesus, ele perguntou a esta mulher: onde estão os teus acusadores? E aquela mulher, ela vai responder que não sobrou ninguém. Jesus vai dizer: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então vai dizer que ali não sobrou ninguém. E Jesus então vai dizer: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então ali Jesus, ele não condenou aquela mulher, porque aquelas pessoas, porque eles reconheceram que eles estavam errados, reconheceram que eles estavam no pecado, reconheceram que eles não estavam de acordo com a vontade de Deus. Então que nós devemos estar se examinando a cada um de nós, antes de estar falando para outras pessoas, falando da vida do próximo. Nós devemos estar primeiro caminhando reto no caminho do Senhor. Nós vamos observar que a condenação nasce no coração das pessoas que não têm o Espírito de Deus. A condenação, o julgamento, ele nasce quando nós não observamos a nós mesmos. A condenação vai nascer naquelas pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus no seu coração. Pois quando nós
estamos voltados para o céu, quando o nosso pensamento estarmos com Deus, nós não vamos observar o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, mas nós vamos estar focados no céu, focados no Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo, ele não condena, mas ele convence. Então que nós venhamos estar convencendo ao mundo, convencendo as pessoas do pecado e buscando sempre estar no caminho do Senhor. Louvado é o teu nome, Jesus. Nós vamos observar também que onde há condenação, há morte, mas onde o Espírito sopra, há vida. Então tem muitas pessoas que estão sendo condenadas. Tem muitas pessoas que estão sendo condenadas por próprias pessoas que são até de Deus, as próprias pessoas também que falam de Deus, que buscam estar ali falando do Senhor. Mas nós temos que observar que o Senhor diz: não julgueis para que não sejais julgados. Então naquele grande dia, o Senhor Jesus Cristo, ele vai nos julgar de acordo com aquilo que nós fazemos. Se nós olhamos o próximo lá, precisando de uma ajuda, precisando de uma palavra, e nós não vamos dar essa palavra de consolo, tem muitas pessoas até que necessitam do nosso perdão. Tem muitas pessoas até que necessitam também de nós pedir perdão, de nós reconhecer que estamos errados, mas por conta do orgulho, da soberba e a falta do Espírito Santo de Deus em si, você acaba condenando a próximo e condenando a si mesmo. Então que nós tenhamos que estar sempre em vigilância sobre isso. Porque tem muitas das vezes que as pessoas interpretam um ato ou uma fala de forma errada. E às vezes não acaba conversando sobre aquilo e acaba guardando aquilo em seu coração, acaba aumentando a condenação do próximo. Então que nós venhamos ser transparentes com nós e com o próximo também. Que nós venhamos sempre estar olhando os nossos atos com as outras pessoas, para que nós não sejamos também condenados em justa causa. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus ali, nós sabemos que Jesus, ele não tinha condenação nenhuma sobre ele, mas as pessoas levou ele à cruz, levou ele a ser condenado publicamente. Verdade. Nós vamos observar que tem muitas pessoas que elas levam o outro à condenação e ainda querem sair de cena, querem dizer que não foi culpa dela, aquelas coisas estão acontecendo com a pessoa. Porque nós vamos ver ali Pilatos após ele crucificar a Jesus, ele condenar a Jesus, o que foi que Pilatos fez? Pilatos, ele lavou as suas mãos, como se a culpa da condenação de Jesus no ter ido à cruz não foi dele, mas foi dele assim porque ele estava ali no governo, ele estava ali, poderia impedir. Nós vamos observar como o juiz do ser humano é tão incrédulo que soltou um ladrão, uma pessoa que era perigosa na sociedade, que foi Barrabás, e colocou Jesus para ser condenado. Então nós vamos observar ali que tem muitas pessoas que são assim, tem pessoas que culpam inocentes, tem pessoas que julgam as pessoas que estão precisando realmente de Deus e dão favorecimento a outras pessoas que nem querem saber de Deus, a pessoas que estão lá no mundo, preferem favorecer as pessoas lá fora do que a favorecer pessoas que são de Deus, a convencer, a falar, a aconselhar pessoas que são de Deus. Então que nós não venhamos estar condenando o passado de ninguém, pois quando nós fomos no mar, nós fomos batizados, lá foi deixado o velho eu, o nosso passado ficou para trás, foi deixado no mar do esquecimento. E se Jesus, ele esqueceu o nosso passado, se Jesus, ele falou que nós não somos mais condenados, quem é o próximo, quem somos nós para julgar ou condenar outra pessoa? Tem muitas pessoas, nós sabemos que o inimigo, ele quer aprisionar muitas pessoas no passado, ele quer estar ali na mente, ele fica sempre ali na mente das pessoas, falando sobre quem a pessoa era, sobre quem a pessoa fazia, para nós não evoluir no mundo espiritual, para ficar paralisado. Mas Deus, ele veio sobre cada um de nós, Deus, ele deixou o Espírito aqui na terra para convencer cada um de nós. Nós estamos perdoados pela graça do Senhor, pois o Senhor, ele nos perdoou quando ele foi naquela cruz. Então o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo desceu sobre cada um de nós e consumiu tudo aquilo que queria nos atrapalhar. Então que nós não venhamos ficar paralisados com o nosso passado, que nós não venhamos deixar a nossa mente ficar todo tempo nos culpando por algo que não nos pertence mais, pois o inimigo, ele fica assim, dia após dia, tentando te condenar, tentando te dizer que Deus não vai te perdoar, que Deus não vai te aceitar no Evangelho. Por isso que nós observamos aí fora, muita pessoa que fica no mundo achando que se vir para a igreja não vai ser perdoado pelos seus atos, mas só vai também ser perdoado se for de coração, porque tem muitas pessoas que pedem perdão a Deus e voltam a pecar, voltam aos atos. Então isso não é arrependimento de verdade.
isso é emoção. E Deus, Ele quer arrependimento verdadeiro dos seus pecados. Deus, Ele quer um arrependimento de coração, para que você também não seja condenado por esses pecados, por esses atos. Então que nós venhamos sempre estar olhando para a cruz, pois o maior exemplo de perdão foi o Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas estavam ali condenando, os filhos de Jesus maltrataram, pregou os pés e as mãos de Jesus ali naquela cruz, mas mesmo assim o Senhor diz: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Então Jesus, Ele viu ali, viveu a maior humilhação na face da terra. E hoje em dia nós vamos observar muitas pessoas por besteira, por coisas pequenas, acaba condenando ao próximo, acaba não liberando o perdão ao próximo por coisas fúteis. Então nós devemos estar tendo essa mansidão, pois o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós sejamos semelhantes ao Senhor igual Ele veio na terra. Pois o Senhor, Ele foi o maior exemplo de perdão. O Senhor, Ele foi condenado injustamente, mas mesmo assim Ele perdoou. Tem muitas pessoas que têm um passado que realmente o acusa, mas nós devemos estar focados no céu, focados em estar fazendo aquilo o qual o Senhor nos enviou. Uma vez eu vi um vídeo em que um homem tinha várias pessoas, ele deu um balão a essas pessoas e deram um palito. E ele tinha R$1.000 para dar a todos aqueles que permanecessem com o balão cheio. Eu vi também. Então vai dizer que aquelas pessoas começaram cada um a furar o balão do outro, mas teve alguém no meio deles que preferiu proteger o balão e não deixar outra pessoa estourar. Então Jesus Cristo, Ele tem uma coroa no céu esperando todos aqueles que prevaleceram até o fim. Jesus Cristo, Ele tem uma coroa esperando para aquele que segue a lei do Senhor. Então que nós não viemos fazer com essas pessoas que estão tentando apagar o brilho do próximo, tentar julgar o próximo, tentar estar condenando ao próximo ao inferno, mas que nós viemos estar se protegendo, não perdendo aquilo que o Senhor nos deu, não perdendo o brilho que o Espírito Santo brilha em nós. Que nós não venhamos estar perdendo esse brilho, que é o Espírito Santo em nós, mas que nós venhamos estar se protegendo e revestindo para que Satanás não roube aquilo que o Senhor te deu, para que Satanás não venha roubar a coroa que está no céu te esperando. Pois eu creio que tem coroas esperando cada um de nós aqui no céu, tem coroas esperando nós no céu quando nós perseverar até o fim, e se nós permanecer até o fim com Jesus Cristo. Porque tem muitas pessoas que vivem até certa fase no Evangelho, faz até tudo que agrada a Deus, mas acaba desistindo. Então que nós não venhamos desistir daquilo que o Senhor nos confiou, porque cada vez que estiver mais perto daquilo que o Senhor tem para cumprir nossas vidas, Satanás, ele vai querer lembrar do passado. Cada vez que nós estamos ali perto de alcançar algo que o Senhor, Ele destinou a cada um de nós, Satanás vai fazer de tudo para você paralisar, para você desistir, para você querer retroceder, mas que nós venhamos permanecer no caminho do Senhor. Porque nós observamos hoje a maioria da sociedade só sabe julgar pelo ver, pelo que você faz, pelo que você mostra ao seu exterior. Mas nós temos que focar naquilo que o Senhor vê. Quando o Senhor, Ele vê o nosso interior, aquelas pessoas, elas estavam ali, mas elas sabiam que elas estavam condenadas pelos seus pecados, mas elas preferiram apontar. Elas preferiram apontar ao erro do próximo, mas que nós venhamos a todo momento estar se revestindo na presença de Deus e buscando aquilo que o Senhor tem para nos dar. Quando o Senhor Jesus Cristo, Ele já perdoou cada um de nós. O Senhor Jesus Cristo, Ele já nos deu a salvação. E naquele grande dia haverá separação. Vai dizer que no grande juízo final vai ter a separação das ovelhas e dos bodes. Então, para que nesse grande dia o Senhor venha ter misericórdia sobre a nossa vida, nós temos que estar também perdoando hoje em dia. Nós temos que estar hoje em dia perdoando ao próximo, usando com misericórdia. Porque tem pessoas que por pouca coisa vai para o inferno, por coisas simples estão indo para o inferno hoje em dia. Nós sabemos que quando o perdão, quando nós não perdoamos o irmão, ele fica ali acorrentado numa cadeia espiritual. Nós não vemos exatamente no físico, mas é uma cadeia espiritual e oculto. Então que nós não venhamos deixar essa pessoa aprisionada no mundo espiritual, pois ali no final Jesus Cristo, Ele vai ver. E se você não usou de misericórdia sobre essa pessoa, a condenação também virá sobre a sua vida. E a Bíblia vai dizer que nós devemos sempre
dizer, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Naquele grande dia vai ser usado de misericórdia sobre cada um de nós. Nós sabemos que outrora, ano passado, muitas pessoas eram também condenadas. E hoje em dia não vai faltar pessoas para trazer esse passado para as nossas vidas. Não vai faltar pessoas querendo trazer a condenação para as nossas vidas. Mas nós não devemos estar preocupados com essas coisas. Nós devemos estar preocupados com essas pessoas. Mas nós devemos estar preocupados com a nossa salvação. Pois a salvação é individual. E nós devemos estar preocupados com aquilo que nos aguarda. Hoje muitas pessoas, elas não conhecem sobre o perdão, porque elas não estão procurando a verdade. Muitas pessoas hoje estão condenando, estão julgando, porque elas não estão procurando a verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Pois a Bíblia vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então só é salvo, só é liberto aquele que conhece a verdade que é o Senhor Jesus Cristo. E a todo momento na Bíblia o Senhor vai estar falando sobre julgamento, sobre acusação, sobre perseguição, porque nós vamos ver várias pessoas na Bíblia foram acusadas, foram julgadas injustamente. Nós vimos também sobre a morte de Estevão. Estevão ali, ele foi morto por estar pregando a palavra do Senhor. Várias pessoas estavam ali na multidão julgando ele, falando dele. Mas nós vimos que só Estevão, ele viu o céu aberto sobre ele. Mas por quê? Porque Estevão ele não estava se preocupando com a condenação da sociedade. Estevão ele não estava se preocupando ali com o que a sociedade estava falando. Mas Estevão estava voltado para o céu. E que cada dia nós no Evangelho nós venhamos procurar ser melhor na presença do Senhor. A cada dia que nós venhamos estar procurando se limpar mais, porque a Bíblia vai dizer: quem for limpo, limpe-se mais, quem for sujo, suje-se mais. Então, se nós estamos procurando ser limpo, que nós não venhamos se sujar com farelos de porcos, com aquilo que o mundo oferece, porque o inimigo está a todo momento. Tem pessoas que pecam por coisas simples e acham que não está pecando, mas quando nós conhecemos as Escrituras, nós vamos ver que tem coisas para nós é normal, mas nada é normal. Aleluia. Tem coisas que nós achamos que nós não estamos pecando contra Deus, por isso que nós devemos estar a todo momento lendo as Escrituras. A Bíblia vai contar a história dos irmãos, que tinha o irmão que ele deixou a casa de seu pai e ele saiu para o mundo, mas o irmão dele, quando ele voltou, ele não queria liberar o perdão a esse irmão. Então que nós não venhamos estar condenando aos nossos irmãos, que nós venhamos estar sempre em comunhão, sempre procurando ajudar ao próximo. Glória. Porque o tema vai dizer, deixando o passado que condena o seu irmão, para que você não seja condenado. Aleluia, Pai. Isso também nos mostra a história ali de Moisés, que vai dizer que o Senhor teve um encontro com Moisés no monte, e vai dizer que aquelas pessoas ali que estavam embaixo já foram libertas do Egito, foi pela ajuda de Moisés, e mesmo assim, depois disso, não queria reconhecer a Deus como único soberano. Eles criaram um bezerro de ouro para eles. Mas a Bíblia vai dizer que Deus chega até Moisés e vai dizer a Moisés que vai matar esse povo por conta que está idolatrando, por conta que está indo contra a lei do Senhor. Aleluia. Mas vai dizer que Moisés ele não olhou para o passado daquelas pessoas, Moisés não olhou ali para o que ele estava fazendo. Então Moisés ele conversou com Deus. Moisés ele falou a Deus, depois que tirou do Egito, iria matar, o que o povo ia dizer, que tirou do Egito para matar ali. Então nós vamos saber que ali Moisés, ele usou de misericórdia com aquelas pessoas e Deus viu o coração de Moisés, Deus também usará de misericórdia de Moisés. Então nós vamos observar que nós não devemos estar olhando para o passado dos nossos irmãos, não condenando nossos irmãos por algo que foi lá de outrora, que não cabe mais na vida da pessoa. Pois nós sabemos quando uma pessoa julga ou não. Porque se nós estamos ali com uma pessoa que nos considera amigo, que nos considera uma pessoa próxima e está te olhando com os olhos de antigamente, então nós vemos que essa pessoa, ela não está ali te olhando como você é, está ali ainda com essa visão de antigamente na cabeça dessa pessoa. Então que nós venhamos esquecer, da mesma forma que o Senhor, ele esqueceu o nosso passado, da mesma forma que o Senhor, ele não nos condena mais, nós não venhamos condenar também ao próximo, nós também não venhamos interferir, pois aí nós estamos servindo como pedra de tropeço na vida dessas pessoas. Pois as pessoas estão ali focadas em ir para o céu, focadas em caminhar no caminho do Senhor. E quando nós
quê? E tem pessoas também que passam por coisas hoje em dia por conta da condenação do outro. Tem pessoas que tudo começa a dar errado pela falta de perdão, porque ali fica aprisionado, fica paralisado. Tem pessoas que dizem, passam por coisas que dizem, por coisas hoje em dia, e dizem, isso é só uma fase, vai passar. Tem pessoas que é de fase que passa, mas o inferno é eterno. Então nós temos que observar que quando nós estamos julgando essa pessoa, não é por uma hora, não é por um momento, mas é para a vida toda, é para a vida eterna, é para a condenação eterna. Não vai ter mais oportunidade. Pois nós vimos ali que quando, na história do rico e Lázaro, o rico, quando ele foi para o inferno, ele quis levar a palavra, voltar para poder levar a palavra do Senhor para os seus irmãos, para que ele não fosse condenado, mas não tem mais oportunidade. Então, quando nós não estamos liberando o perdão para as pessoas, nós estamos ali condenando elas à morte eterna. Tem pessoas que ficam até vivos, mas está morto espiritualmente, e quando morre, vai para o inferno. Pode essa palavra, aleluia. Então, que nós venhamos ali observar a história daqueles acusadores da mulher adúltera. O passado dela condenava sim ela. Como o tema diz, deixando o passado que condena seu irmão para que você não seja condenado. Então, o passado dela ali condenaria ela. Mas, quando aquelas pessoas ali tentaram apontar, tentaram acusar, a condenação cairia também sobre ele. Verdade. Então, Jesus ali, quando ele se levantou, o que ele falou, Jesus Cristo é a sabedoria e ele usou a sabedoria. Então, ali aquelas pessoas imediatamente observou que eles estavam errados. Imediatamente ali, eles foram convencidos dos seus próprios pecados. E aquelas pessoas ali não julgou mais. Em Mateus 7, como vai dizer, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vós, medirão a vós. Então ali, aquelas pessoas saberiam que se eles atirassem a pedra, Jesus Cristo, ele iria ali falar, ele iria revelar os seus pecados, iria revelar ali o pecado daquelas pessoas. Eu creio que muitas pessoas ali olhou e lembrou, olha, eu pequei hoje, eu falei mal do irmão hoje, eu julguei ao próximo hoje. Pode ser que ali tinha até pessoa que tinha adulterado e estava querendo condenar aquela mulher por adultério. Então nós vamos observar que quando ela se levantou, as pessoas hoje em dia não ficam preocupadas com o próximo. Eles expôs, igual ali expôs para Jesus, para os acusadores. As pessoas hoje em dia não estão preocupadas. Mas as pessoas preferem somente julgar do que se revestir da presença de Deus. Tem muitas pessoas, igual nós vemos hoje, julgam o cristão, falam do cristão, mas cadê que procura conhecer o Deus nosso? Cadê que procura conhecer a Jesus Cristo? Cadê que procura andar no caminho do Senhor? Tem pessoas que nos vê na rua, tem pessoas que, igual ali aquela mulher falou com Saulo, a mulher começou a falar, esse é o nome de Deus, mas ali cheio de demônios, só querendo bajular com os irmãos de Jesus. Ele sabia que se Jesus voltasse para Galileia, se Jesus fosse para Galileia, iria para o meio de pessoas que iam condenar eles. Estaria indo para o meio de pessoas, para a roda de escarnecedores que estavam ali julgando que ele iria falar de Jesus. Mas os irmãos falou, vai para a Judeia, porque não vai para a Judeia mostrar os pais também para os seus discípulos. Então ali ele queria empurrar Jesus para a condenação. Mas ali ainda não era o tempo de Jesus cumprir aquilo que ele veio cumprir na terra. Nós tínhamos observar também que muitas das vezes as pessoas criam roda de fofoca, criam rodas para falar das outras pessoas, mas não sabendo elas que ao sair dali também falará de você. Não sabendo as pessoas que ao sair daquele lugar as pessoas também irá te condenar, irá te julgar. Por isso que nós devemos estar vigiando. Pois as pessoas hoje em dia só querem estar condenando ao invés de se purificar, ao invés de buscar a presença do Espírito Santo. Pois quem tem a presença do Espírito Santo é renovado, tem um Espírito reto. Então hoje nós somos de Deus e nós temos o Espírito reto, o nosso Espírito reto renovado no Senhor Jesus Cristo. Então não cabe mais a nós ter o pensamento de antigamente, não cabe mais a nós ter o pensamento do passado, não cabe mais a nós agir como o mundo. Nós temos que ser diferente, não cabe mais a nós caminhar da forma que o mundo caminha. Nós temos que ser diferentes, fazer a diferença e andar de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tem pessoas que eles têm pecado, mas
condenar. Nós não devemos estar condenando a sociedade, pois esse direito é só do Senhor Jesus Cristo. E quando nós se colocamos no lugar de condenação, nós estamos querendo se colocar no lugar de Jesus, pois é só Jesus que tem esse direito, tem essa autoridade, tem esse poder de condenar. Só Jesus Cristo, ele pode condenar a sociedade e pode libertar também. Então nós não temos que estar se colocando no lugar do nosso Senhor. Nós temos que ser semelhantes ao Senhor, pois o Senhor ele veio a esse mundo. O Senhor ele também falou com as pessoas com autoridade. O Senhor Jesus Cristo ele convenceu do pecado. O Senhor Jesus Cristo ele mostrou o caminho que as pessoas deviam andar. Mas Jesus, no momento algum, quando ele veio à terra, ele não condenou, porque o grande juízo da condenação será no último dia. E ali naquele momento o Senhor também ele não condenou aquelas pessoas que estavam acusando aquela mulher. O Senhor Jesus Cristo ele não condenou aquela mulher. O Senhor Jesus Cristo ele perdoou, ele liberou o perdão. Então que nós venhamos ser assim, que nós venhamos estar perdoando, que nós não venhamos estar condenando ao próximo, pois essa condenação o levará para o inferno. Pode falar. E Samuel 16:7 vai dizer: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o interior. Tem muitas pessoas que às vezes não conseguem nem desabafar com os outros. Tem pessoas que não conseguem nem falar por conta dos julgamentos. Pois hoje na sociedade, o que as pessoas mais sabem é julgar, é falar mal do próximo. Tem pessoas que, as pessoas têm até algo que precisa contar, que precisa falar, mas por conta desses julgamentos, as pessoas acabam guardando isso para si. Mas Jesus sabemos que Deus nos enviou para nós aconselhar, para nós ajudar, para nós ouvir sem julgamentos. Então que nós venhamos estar cumprindo o papel do Senhor, que o Senhor nos mandou fazer na terra. Ide ao mundo e pregai o Evangelho. Ide ao mundo e fazer aquilo que o Senhor nos enviou, fazer a vontade de Deus. E não está condenando ao próximo à morte eterna. Não está condenando o próximo ao inferno. Mas está levando a palavra que liberta. Levando a palavra do Senhor que cura. A palavra do Senhor que purifica. Então que nós venhamos sempre estar olhando para o céu. Olhando para qual é a nossa missão. Pois Deus ele tem uma missão para cada um de nós. E a nossa missão é essa. É salvar vidas, é buscar vidas e não está condenando vidas. Porque nós observamos que tem muitas pessoas lá fora também que dizem que hoje em dia saiu do Evangelho por conta de julgamento, por conta do que as pessoas falaram, por olhares diferentes. Tem muitas pessoas que falam isso. E quando nós fazemos esse papel de estar olhando para o próximo com julgamento, com condenação, muitas vezes nós afastamos essa pessoa da presença de Deus por conta disso. Então que nós venhamos, quando ver alguém que está necessitando de uma ajuda, nós vá ajudar e não condenar. Quando nós ver alguém que está ali precisando de uma palavra do Senhor, que nós vamos ser que leve a palavra, mas que nós não vá com julgamentos, que nós não vá com palavras que vai afastar essas pessoas do caminho de Deus. Pois Satanás ele faz isso. Satanás ele vem aos ouvidos e ele quer colocar a palavra para que você fale com essas pessoas e que essas pessoas desviem do caminho do Senhor. O inimigo vai querer a todo momento estar desviando a mente dessa pessoa do céu. Mas nós sabemos que a porta do céu é estreita, é muitas coisas que tem que deixar para trás. Nós temos que largar tudo aquilo que o inimigo quer colocar na nossa vida. E tem pessoas que para essas pessoas não é fácil. Tem pessoas que ficam cegas no mundo, que às vezes não conseguem se libertar de algo que está condenando a vida dele. Sabe que até que está condenando, mas não quer libertar. E quando você julga, quando você humilha, ao invés de ajudar, essa pessoa acaba ficando mais ainda distante. Então nós temos que ir com palavras que salvam e que libertam. Porque essas pessoas aí fora, Jesus disse que ele veio para os doentes. Jesus Cristo veio para essas pessoas que estão necessitando. Pois naquele momento ali, se Jesus Cristo ele não usasse misericórdia daquela mulher, certamente ela, creio eu, que depois disso ela creu ainda mais em Jesus e foi salva. Então se Jesus Cristo naquele momento a condenasse, não desse uma oportunidade a essa pessoa, a aquela mulher, ela estaria condenada ao fogo do inferno. Então nós vimos também, quando pessoas chegar para nós, para conversar, nós vimos dar a palavra do Senhor, mas a pessoa vai ter a oportunidade de conhecer a Deus, vai criar interesse de conhecer a Deus. Mas se nós formos condenar, ao invés dessa pessoa vir para o Evangelho, ela vai se afastar. Ao invés dessa pessoa vir para o caminho do Senhor, vai se afastar. Então que nós venhamos estar procurando ajudar a sociedade. Pois Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele consola. Vai dizer que o Espírito Santo ele veio para os órfãos, para os viúvos, para as pessoas
Tudo isso que estão no mundo, que estão aí fora necessitando. Aleluia. Mas nós também observamos que essas próprias pessoas, um acaba condenando ao outro, um acaba julgando ao outro. É por isso que nós devemos ser diferentes e que nós devemos caminhar da forma que o Senhor quer. Porque ali na via que Noé estava, se Noé ele não dá. Se Noé ele não. Se Cã ele usasse de misericórdia com seu pai, se Cã ele ali quisesse ajudar o seu pai, ele não seria amaldiçoado. Mas Cã ele foi amaldiçoado porque ele não ajudou o seu pai. Cã ele foi amaldiçoado porque ele ficou olhando para o que estava envergonhando ali o seu pai. Então que nós venhamos ser diferentes, que nós venhamos caminhar reto no caminho do Senhor, que nós venhamos fazer aquilo que agrada a Deus, que nós não venhamos desviar o foco daquilo que Deus nos ensinou, pois Deus ele nos ensinou a não condenar, Deus nos ensinou a perdoar, Deus nos ensinou a não julgar ao próximo. Então que nós não venhamos fazer como aqueles judeus, pois aqueles judeus estavam procurando algo que condenasse a Jesus, as próprias coisas que eles também estavam infringindo a lei, mas queriam condenar aquelas pessoas. Então que nós não venhamos ser como os judeus, que nós não venhamos ser como os fariseus, que conheciam até a palavra do Senhor, que conhecia até o que o Senhor falou, as leis do Senhor, mas não cumpria. Como Saulo ali, outrora, ele era judeu, mas depois que ele conheceu ao Senhor Jesus Cristo, ele passou a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Quando ele teve o verdadeiro encontro com o Senhor, ele foi transformado. E hoje nós temos esse encontro com o Senhor. Hoje nós estamos na presença do Senhor. Então que nós venhamos ser transformados, que nós não venhamos ter o velho eu em nós, que nós venhamos deixar lá, igual no dia do nosso batismo, deixar lá no passado. O que passou tem que ficar lá para trás. E hoje nós vivemos uma nova vida que é do Senhor Jesus Cristo. E nós vivemos uma nova vida que o Senhor Jesus Cristo preparou para nós. Então nós não devemos estar retrocedendo para o passado, que nós não devemos estar retrocedendo para a lama da onde o Senhor Jesus Cristo nos tirou. Pois antigamente nós era uma pedra preciosa que estava no meio ali da lama, mas o Senhor ele nos tirou, o Senhor nos transformou, e hoje nós somos transformados pelo sangue do Senhor. E tem muitas pessoas aí fora que estão precisando dessa transformação. Aleluia, Pai. Tem muitas pessoas que estão aí fora que estão precisando de uma palavra do Senhor, que estão precisando dessa lapidação que o Senhor teve com nós. E muitas vezes tem pessoas que estão sendo lapidadas pelo Senhor. Tem muitas pessoas que Deus está ali trabalhando com elas, está ali tratando. E ao invés de Deus nos enviar, nós vir com palavra de conforto, com palavra que vai ajudar essa pessoa a ver. Muitas vezes quando nós vamos com o julgamento, nós vamos estar abatendo cada vez mais essas pessoas. Nós vamos estar distanciando. Então o que nós viemos fazer? Aquilo que o Senhor nos enviou, que é levar a palavra para essas pessoas. Glória a Deus, aleluia, Pai. Bendito seja o Senhor. Glória àquele que tem o calcanhar ferido na cruz. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele enviou o Espírito Santo a essa terra para nos libertar do nosso passado. Aleluia. Então, assim como o Senhor ele nos transformou, Deus ele também pode transformar essas pessoas. Deus pode também estar libertando essas pessoas. Deus nos deu vários mandamentos, Deus nos deu várias leis. Então que nós devemos cumprir todas e não estar procurando aí fora quem está cumprindo, quem não está cumprindo. Que nós não devemos estar aí olhando lá fora quem está indo de acordo com o que o Senhor quer. Que nós não devemos estar julgando as pessoas por não estar fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, mas que nós devemos estar indo levar a palavra para essa pessoa. Aleluia. Que nós devemos estar indo tentando convencer essa pessoa do pecado, tentando convencer essa pessoa que isso está errado e que isso é o caminho do inferno, que levará para o inferno. Que nós não vá com condenação, mas que nós vá com a palavra do Senhor. Nós sabemos que Deus é amor, mas Ele também é justiça. E naquele grande dia o Senhor virá com justiça para todos. Mas nós sabemos que o juízo do homem, o tribunal do homem é diferente. Tem pessoas que estão inocentes, mas são condenadas. Tem pessoas ali que merecem ser condenadas, mas acabam sendo inocentes. Mas naquele grande dia, tudo que o Senhor olhou, tudo que o Senhor viu a nossa trajetória aqui na terra, Deus ele irá tratar com justiça. Se nós não usarmos de misericórdia com o outro, naquele dia Deus não usará misericórdia com as nossas vidas. Então que nós devemos estar usando de misericórdia com cada um daquelas pessoas. Pode ser que nós até estejamos certos, pode ser até que estejamos errados, mas que nós venhamos pedir perdão, que nós venhamos perdoar. E quando nós fazemos algo a alguém, que nós vê ali que machucou, viu ali que aquela pessoa se tirou,
que criou raiva ou alguma coisa, que nós pedimos perdão para nós não estar se condenando ao inferno, para o inimigo está ali condenando a nossa alma ao inferno. Então que nós venhamos a cada dia procurar ter a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai estar sempre com você ali, tirando essas iras, tirando essas coisas do nosso coração. Pois quando nós temos o Espírito Santo, nada que o inimigo ele aponte, nada que o inimigo faça vai abalar a nossa fé, vai abalar a nossa comunhão com Deus. Mas se nós não estivermos se revestindo, se nós não estivermos buscando a presença do Senhor, cada coisa que acontecer, as pessoas vão querer condenar o próximo fácil. E se nós não conhecemos a palavra do Senhor, a condenação também virá sobre a nossa vida por nós não estar fazendo a vontade de Deus. Então que nós devemos caminhar reto com o Senhor, fazer a Aleluia. Aleluia. Assim, a oportunidade. Peço aos irmãos que fiquem de pé. Peço aos irmãos que fiquem de pé. Bendito seja Deus. Adonai. A glória, glória.